Continuando no capítulo 6, nós vamos falar sobre os nutrientes essenciais para manter o corpo saudável. Então, a gente conhece os 6 tipos de nutrientes essenciais para o nosso corpo: carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. Esses nutrientes, eles são considerados os nutrientes necessários para a energia diária, né, e a manutenção do metabolismo dentro do nosso corpo. Então, nós falamos da função de cada substância no organismo, quando falamos de carboidratos, de proteínas, né, de gorduras, que são reservas de energia. Conhecemos os alimentos que são ricos em carboidratos, ricos em proteínas e ricos em gorduras. Falamos dos macro e micronutrientes. As proteínas, os carboidratos e as gorduras são chamados de macronutrientes, porque a gente precisa dessa quantidade diariamente, tá? A água é um macronutriente também. E os micronutrientes, na verdade, são aqueles nutrientes em que a gente precisa, mas não em tanta quantidade diária como as vitaminas e os minerais. Além disso, nós temos anticorpos, enzimas e hormônios que também atuam no nosso organismo como fonte de energia, tá? Os anticorpos, eles são proteínas que atuam na defesa do organismo, e os hormônios, eles servem para equilibrar algumas funções dentro do nosso corpo. Lá no 7º, 8º ano, vocês vão estudar sistema hormonal e vão entender melhor esse funcionamento. Vocês vão estudar o sistema endócrino. Então, falamos dos macro e dos micronutrientes, a importância de cada um deles, né? Os tipos de vitaminas. Cada vitamina, ela funciona para um determinado órgão, para um determinado acontecimento dentro do nosso organismo. Ela está presente em determinados alimentos, outros não. Então, vitaminas foi um assunto até que foi menos explorado, mas a gente falou das principais, vamos dizer, a vitamina C, vitamina A e vitamina D. A vitamina C fortalece a nossa defesa, a vitamina A auxilia na nossa visão e a vitamina D auxilia na absorção de cálcio. Como é que esses nutrientes, então, eles vão chegar nas células? Foi o que eu falei lá no finalzinho da revisão do capítulo 5. O sistema circulatório é o sistema responsável de carregar todos esses nutrientes pelo nosso organismo, tá? Primeiro ele vai ser todo quebrado no sistema digestivo e depois ele vai ser transportado ao longo do corpo, tá? Então existem vasos sanguíneos e vasos capilares que vão fazer todo esse transporte, incluindo o transporte do oxigênio, que é o gás importante e indispensável à respiração celular. Então, o órgão que vai fazer com que este sistema circulatório circule no organismo é o coração. O coração é um músculo responsável por impulsionar o sangue a todas as partes do corpo. Os gases, eles vão viajar também pelo sangue, tá? E a gente tem um entendimento do que é o coração lá na página 428, onde a gente conhece as 4 cavidades do coração, tá? Que são os 2 átrios e os 2 ventrículos. E o lado direito do coração, ele vai bombear sangue rico em gás carbônico, chamado sangue venoso. E o lado esquerdo vai bombear sangue arterial, que é o sangue rico em gás oxigênio. Temos um esquema na 429 chamado de pequena e grande circulação. Na pequena circulação, o sangue venoso ele vai sair do ventrículo direito e vai para os pulmões. Lá nos pulmões, o gás carbônico é liberado e o oxigênio é absorvido. E aí o sangue volta ao coração. Neste momento a gente chama de sangue venoso, rico em gás carbônico. Quando ele vem rico em oxigênio, a gente chama de sangue arterial. Na grande circulação, o sangue arterial que é rico em oxigênio, ele vai sair do ventrículo esquerdo e ele vai
para todos os órgãos do corpo, para todos os membros. Então, ali o oxigênio vai ser distribuído e o gás carbônico vai ser absorvido. Então, ele volta como sangue venoso, tá? Ele sai como sangue arterial e volta como sangue venoso, ele sai como sangue venoso e volta como sangue arterial. Nesta circulação, são liberados todos os nutrientes, todo o oxigênio e gás carbônico, tudo que o organismo precisa para fazer um funcionamento celular completo. É importante falar para vocês que a gente fala o tempo todo de célula, 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 mas na verdade célula é a unidade funcional, do organismo, e que todos os órgãos eles são nada mais, nada menos do que compostos por milhões e milhões de células. Só que não basta o sangue circular. Existem resíduos que vêm junto com o sangue e que são tóxicos, na verdade, para o nosso organismo. Então, esses resíduos, eles precisam ser excretados. De exterior, eles precisam ser colocados para fora do organismo por um sistema chamado de sistema excretor. No sistema excretor, nós temos os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Os rins, eles são órgãos que funcionam com as unidades funcionais internas chamadas néfron, e em cada néfron desse rim vai ser filtrado o sangue que por ali passar. O que volta para o organismo são os nutrientes que precisam retornar. Os outros não, os outros o rim retém e vai jogando para a bexiga por meio do ureter, formando-se então a urina. Então a gente urina porque a gente excreta resíduos que não foram absorvidos lá no sangue, tá? E que precisam ir para o seu meio externo. Aí a bexiga é um órgão que é um órgão elástico, porque ela acumula um líquido, né? E quando a gente sente que está extremamente apertado, é porque essa urina já está completamente em todos os espaços da nossa bexiga. A nossa bexiga já está completamente cheia. Então, este líquido precisa ir para o meio externo. E é por meio da uretra que a urina vai ser conduzida para o meio externo, tá bom? Então, resumidamente, nesse capítulo foi falado de que maneira os nutrientes conseguem chegar a todas as células, por que órgãos eles são conduzidos, eles são levados. E falamos também da filtração sanguínea que ocorre nos rins, possibilitando a excreção de resíduos tóxicos no nosso organismo. Então falamos das células, as células do corpo, como funcionam no sistema respiratório, no sistema excretor, no sistema digestório, no sistema circulatório. Então a gente falou sobre quase todos os sistemas do nosso organismo. Na verdade, o que é mais importante nisso tudo? É a gente saber que nosso organismo é uma máquina perfeita, que tem que funcionar da maneira que funciona mesmo quando você aprende, e que qualquer intervenção, qualquer modificação interna, logo o organismo dá sinais de que não anda nada muito correto lá. Então, precisamos nos alimentar bem, precisamos dormir bem, precisamos praticar exercícios, precisamos, acima de tudo, ter o máximo de cuidado com a nossa alimentação, precisamos ter boas noites de sono, precisamos exercitar o nosso cérebro quando a gente estuda,
A gente está trabalhando a memorização também, porque o cérebro é o órgão que comanda todos os outros sistemas. Então, o nosso organismo, ele precisa ser bem cuidado. E ele só é bem cuidado à medida que a gente conhece o funcionamento do nosso organismo. Tá bom? Galera, então é isso. Terminamos nossos vídeos de revisão geral. Desejo que vocês estudem para a avaliação. O próximo vídeo é um vídeo instrucional e muito importante que vocês assistam, porque a gente está falando ali de média, de avaliação, de entrega de trabalho e outras coisas que eu não vou falar agora para vocês assistirem. Quem não assistir pode perder a oportunidade de fazer o processo terminar legal, entendeu? Então tá bom, a gente termina por aqui ciências, ok? Um beijo grande, estudem! Espero que vocês tenham gostado da aula de matemática. Quinta-feira tem mais, hein? Preparem-se porque virão muitas contas por aí. Beijo, fiquem com Deus, tá?